sou Rafael Rocha Lima, você está no Mentor Jurídico. Hoje eu vou tratar com vocês a respeito de um assunto muito interessante. Eu me refiro à chamada taxa de transferência, que nós vamos estudar à luz do Código de Defesa do Consumidor. Mas o que vem a ser essa taxa de anuência? Pois bem, você, quando vai comprar um imóvel na planta, se vê obrigado a aceitar o contrato de adesão que a incorporadora apresenta para você. Você não tem oportunidade de discutir as cláusulas contratuais, todas já foram pré-estabelecidas pela empresa de acordo com os interesses dela. Nesse caso, se você quiser adquirir, ainda assim quiser adquirir o bem, você não tem saída senão assinar a promessa de compra e venda e se submeter a todas aquelas cláusulas pré-concebidas pela incorporadora. O que ocorre? Muitas vezes a pessoa compra o imóvel na planta e precisa vender por algum motivo. Às vezes, mesmo antes da entrega, ele quer passar adiante o ágio, vender o direito sobre a aquisição do bem. Nesse caso, as incorporadoras costumam incluir no contrato a previsão dessa malfadada taxa de anuência. O que significa isso? Que quando a pessoa vai ceder o direito, ou seja, vai vender o ágio, ela se vê obrigada a pagar uma taxa para a incorporadora. Normalmente é um percentual sobre o saldo devedor. Essa cláusula, no nosso ponto de vista, é manifestamente legal, né, na medida em que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada perante a incorporadora. Bom, visto o conceito, eu vou passar para vocês um conceito sintético dessa taxa de anuência. É um valor cobrado pelas incorporadoras de imóveis vendidos na planta para que o promitente comprador possa ceder o direito de aquisição a terceiro. Em linguagem comum, é uma taxa que a incorporadora cobra dos compradores dos seus imóveis para transferir o ágio a terceiros. Bem, visto o conceito, façamos uma breve incursão sobre as principais normas que regem a matéria. A primeira, como não poderia deixar de ser, é a Constituição Federal, cujo artigo 5º, inciso 32, prescreve que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Que lei é essa? É a Lei 8.078/90, o famoso Código de Defesa do Consumidor. Na sequência, temos o artigo 170 da Constituição Federal. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Inciso 5, defesa do consumidor. Daí, você já percebe a importância que a Constituição atribuiu a essa matéria. A Carta Magna valoriza bastante a questão da defesa do consumidor, sabendo de todos os abusos que são praticados pelo, vamos dizer, a parte forte na relação de consumo. A Constituição trouxe essa incumbência para o nosso legislador disciplinar um Código de Defesa do Consumidor. O Congresso Nacional se desincumbiu dessa tarefa, aprovando a Lei 8.078, que traz uma série de normas de proteção à parte hipossuficiente, ou seja, a parte fraca na relação de consumo, que somos, na maioria das vezes, eu, você, quem compra um bem ou um serviço no mercado de consumo. Vamos ver, então, o que diz o CDC no tocante à proteção do consumidor nessas relações de incorporação, de compra e venda de bens imóveis. Bom, o artigo 6º, que trata dos direitos básicos do consumidor, elenca no seu inciso 4, veicula a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas e cláusulas abusivas ou
impostas no fornecimento de produtos e serviços. Essa taxa de anuência é uma das formas de cláusula abusiva imposta no fornecimento desse serviço de incorporação imobiliária. O artigo 39 do CDC também diz que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Esse dentre outras práticas abusivas nos indica que é um rol não taxativo, ou seja, um rol exemplificativo de situações que são proibidas ao fornecedor. Entre elas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Essa taxa de anuência, com certeza, representa a tal vantagem manifestamente excessiva. Por quê? Porque a incorporadora não tem praticamente despesa nenhuma para elaborar um contrato de cessão ou uma nova promessa de compra e venda com um terceiro adquirente daquela unidade imobiliária. Ou seja, a cobrança dessa taxa visa apenas aumentar os lucros da incorporadora sem qualquer justificativa plausível. Na verdade, eu entendo que ela caracteriza o enriquecimento sem causa da incorporadora. Porque, como eu já disse, a incorporadora praticamente não tem despesa nenhuma para fazer essa anuência com a cessão do contrato para o terceiro. Bom, prosseguindo aqui no CDC, nós temos o artigo 51, que diz o seguinte: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produto e serviços que, inciso 4, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Esse dispositivo parece que foi feito para taxa de anuência. Essa cobrança ela é iníqua, ou seja, é injusta, é abusiva, coloca o consumidor em desvantagem exagerada e é incompatível com a boa-fé, porque a incorporadora sabe muito bem que tem que manter um escritório de negócios, um departamento administrativo para cuidar dessas transferências que são corriqueiras e não causam nenhum acréscimo adicional. O gasto da incorporadora com a transferência é basicamente papel e tinta, ou seja, é algo desprezível. O parágrafo 1º desse artigo 51 diz o seguinte: presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. 2. Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de modo a ameaçar o seu objeto e equilíbrio contratual. Ora, o direito do promitente comprador transferir o direito de aquisição para um terceiro, ou seja, vulgarmente falando, vender o ágio, passar adiante aquela promessa de compra e venda, é um direito fundamental. As incorporadoras fazem os imóveis para ser vendidos, eles devem circular como uma mercadoria como outra qualquer. Então, é um direito fundamental do contrato de promessa de compra e venda, o direito de transferir, de alienar esse direito. Então, a lei presume ser exagerada essa vantagem da incorporadora concernente à taxa de transferência. O inciso 3 fala que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor a vantagem que, considerando a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Como eu já disse, é normal, é esperado que o promitente comprador, mais cedo ou mais tarde, vá vender o imóvel. Isso é da natureza do bem mesmo, ele é feito para circular. Então, nada justifica a cobrança dessa taxa de anuência, que para mim é manifestamente abusiva. Bom, dito isso, vamos partir agora para as dúvidas. A previsão contratual torna válida a cobrança da taxa de transferência? Como vocês já puderam perceber, o simples fato da
incorporadora incluir essa cláusula prevendo a taxa de transferência no contrato de promessa de compra e venda, não legitima a sua cobrança. É um expediente que a incorporadora se utiliza porque poucas pessoas contestam isso na justiça, e então é algo que se torna bastante lucrativo, economicamente vantajoso. Vamos supor que o empreendimento contenha 100 unidades, dessas 100, 50 façam a transferência da promessa de compra e venda para um terceiro. Desses 50, no máximo 5 vão questionar a cobrança dessa taxa abusiva. Então, para a incorporadora é bastante vantajoso praticar a ilegalidade e permanecer nela. Bom, a outra dúvida. As despesas administrativas com a transferência de titularidade do contrato justificam a cobrança? Eu já adiantei para vocês. Não, porque são despesas ínfimas, elas decorrem da própria atividade de incorporação, então não se justifica cobrar um plus do consumidor por algo que é inerente ao contrato de incorporação, é uma obrigação para a qual a incorporadora está vocacionada e é do âmago do seu ofício, então não se justifica. É isso que tinha para hoje, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Por favor, deixem seus comentários, críticas e elogios. Nossa intenção é estar sempre melhorando. Um abraço.